Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus. Uma série na playlists que eu lancei essa semana. Como os evangélicos estão sendo enganados. Então eu vou refutar um versículo muito utilizado pelo sistema religioso evangélico para enganar nossos amados irmãos evangélicos. E o versículo de hoje é Mateus 24:13, que diz: mas quem perseverar até o fim será salvo. Tem muitos pastores e evangélicos que vivem infelizes por conta desse versículo. Como os evangélicos estão sendo enganados. Você vê que Jesus disse para os discípulos: meu querido, minha querida, Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Tudo na Bíblia foi para Israel e tudo, absolutamente tudo já aconteceu. Não existe mais pastores e muito menos profetas, pois todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. Foram 300 profecias messiânicas cumpridas. A Bíblia tem mais de 2.000 profecias, todas elas cumpridas até o ano 70. Tudo na Bíblia foi para Israel e tudo já aconteceu. Pecado era transgressão de leis, não existe mais leis. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema. Diabo nunca foi um ser. Inferno significa sepultura. O inferno falado por Jesus em Mateus era um Geena, um crematório que havia por trás das muralhas de Jerusalém. A maioria dos pastores sabe disso. Salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo o Espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue, a carne e o sangue vira pó, volta para a terra e o Espírito volta, retorna para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Todo mundo na Bíblia é todo mundo de Israel, toda a terra de Israel. Enquanto os evangélicos acreditarem que terra e mundo é planeta, vão continuar sendo enganados. Esse é o evangelho da graça que foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Eu costumo dizer que com a morte de Paulo, esse evangelho, essas boas novas, boas notícias, ficaram ocultas novamente, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que quando um homem que tem um rótulo de pastor é sério, é ético, é idôneo, eu conheço alguns, ele leva os eleitos de Deus para antes da cruz. Eles não compreendem o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Então esse é o tema da mensagem, Mateus 24:13, evangélicos sendo enganados, mas quem perseverar até o fim será salvo. Repito, muitas pessoas são infelizes por causa desse versículo. Jesus está falando no Sermão da Montanha, quando está próximo do fim. O fim foi no ano 70, quando aconteceu a parúzia, que foi a grande tribulação, que foi a volta de Jesus. Isso é uma afronta para os evangélicos. Jesus veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas, somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. E a volta dele foi um juízo sobre Israel, também Israel, no ano 70. Apocalipse 14, 7. O seu juízo de Israel chegou, verbo presente da época. Não existe mais juízo de Deus. O juízo de Deus foi para Israel no ano 70. Tudo foi para Israel.
Ele vindo com as nuvens, nuvem significa juízo, trombeta significa palavra, e todos os olhos viram, os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi o juízo sobre Israel no ano 70, quando aconteceu também a ressurreição dos espíritos. Porque Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irá prevalecer sobre a minha igreja, os meus santos, os meus eleitos, os meus predestinados. Porque antes do ano 70, o inferno, a sepultura prevalecia. O espírito ficava no túmulo. Mas Jesus disse, não irá prevalecer. No ano 70 houve a ressurreição. Então, depois do ano 70, quando o eleito morre, o espírito não vai mais para a sepultura, não vai mais para o inferno, porque Jesus disse, não vai prevalecer as portas do inferno, da sepultura. Hoje, imediatamente, o espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12:7 e Filipenses 3:21. Então, olha só, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Marcos 16:15 e 16, Jesus disse, ide por todo o mundo, disse aos seus discípulos, pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado. O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus. Jesus veio apenas para os judeus, para dizer aos judeus que ele era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Quem perseverar até o fim de um novo pacto, de um novo mundo, de um novo Aion, o nascimento de um novo Aion, de uma nova era. Olha só o contexto desse versículo. Eu estou lendo aqui 24:13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Olha o 11 e o 12. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu querido, isso aqui não tem nada a ver com os dias de hoje. Coincidentemente, as pessoas dizem, é falso profeta. Não existem falsos profetas. Por quê? Porque quando você diz que existe falso profeta, você está dizendo que existem verdadeiros. Não existem verdadeiros profetas. Não existem profetas. Logo, não existem nem verdadeiros, nem falsos. Então, se eu disser que existem falsos profetas, eu estou afirmando que existem verdadeiros. E não existem nem verdadeiros, nem falsos. Surgirão muitos falsos profetas para aquela época e enganarão a muitos. Ora, se isso aí não foi para aquela época, por que Jesus iria dizer isso para os seus discípulos? Ele teria dito, não se preocupe não, que não é para vocês não. Tudo foi para aquela época, para os discípulos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Para aquela época, não tem nada a ver com os dias de hoje. E ele fala aqui o tema da mensagem, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Olha, o 14 a 16. E este evangelho, você viu aí que ele está dizendo este qual? O evangelho da circuncisão. Paulo também não tinha sido levantado aqui. E este evangelho do reino, o evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Paulo disse em Gálatas 2:7, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. As colunas do evangelho da circuncisão eram 3 judeus, Pedro, João e Tiago. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo de Israel. Está lá em Atos 2:9, né? Capadócia, Frígia, Cirene, ali os países circunvizinhos de Israel. Ali era todo o mundo de Israel, em testemunho a todas as nações circunvizinhas de Israel. E então virá o fim. O fim foi no ano 70. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, ou a grande tribulação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Onde era esse lugar santo? O templo de Jerusalém,
que foi destruído pelas potestades, o Império Romano, General Tito destruiu. João não escreveu no Apocalipse, porque João finalizou antes do ano 70, mas a história confirma no Google a invasão do General Tito. A grande tribulação, que João tem uma visão de lago de fogo, isso é uma figura de linguagem, e está no lugar santo. Qual é o lugar santo? O lugar santo agora é dentro de mim e de você. É espiritual, ele habita, ele mora, ele reside. Nós somos a nova Jerusalém que desceu do céu. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar. Tudo agora é espiritual. Então, que lugar santo é esse? O templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Meu querido, minha querida, você que é evangélico, o que é que você tem a ver com isso? O que é que nós temos a ver com isso? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A Judéia era o centro de Jerusalém, onde houve o grande conflito. Se você vê o Mateus 24, é tudo para aquela época. Tudo foi para aquela época, estava tudo prestes a acontecer. Então, os que estiverem na Judéia, no centro de Jerusalém, fujam para os montes. Não entre na cidade, ele fala. Então você vê que essa palavra aí foi 100% para Israel. E essa passagem aqui, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, era possível perder a salvação. Paulo disse, aquele que retroceder. Paulo disse, Dema me abandonou, amando o presente mundo. Então era possível perder a salvação. Prova disso, Jesus disse, tem que perseverar para ser salvo. E a salvação não é pela graça, fé e dom, está lá em Efésios 2,8. Claro que essa salvação também de Efésios 2,8 também se referiu à grande tribulação do ano 70. Porque até aqueles que foram salvos da grande tribulação foi pela fé, pela graça e pelo dom. 3 coisas espirituais. Então até essa salvação da grande tribulação foi Deus que determinou os que foram salvos e os que foram condenados. Salvos de quê? Da grande tribulação do ano 70. Condenados a quê? A grande tribulação do ano 70. Então tinha que perseverar para conquistar a salvação da grande tribulação que foi no ano 70. Esse é o evangelho da graça que só os filhos da livre compreendem. Os filhos da escrava, como disse Paulo em Gálatas 4,31, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Só os filhos da livre compreendem essa passagem. Essa palavra descansa, reina em vida. Os filhos da escrava não compreendem, são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Mas eles vieram ao mundo para viverem na escravidão. Agora, quando a carne tombar, o espírito também volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Então essa foi mais uma breve mensagem da série de mensagens. Como os evangélicos estão sendo enganados. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Salvo da grande tribulação que foi no ano 70. Aqui não tem absolutamente nada para mim e para você. Toda a Bíblia é um livro histórico. Agora é através desse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Tá bom? Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você acesse a playlists do canal. Eu tenho mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagens só de diabo, só de inferno, só de salvação, a aberração do dízimo. Lobos na graça, tem um sistema religioso corrupto no nosso meio. Não dê dinheiro a pregador, não compre livro, não compre e-books, não participe de nenhuma congregação, não seja membro de canal nenhum da graça. Você precisa ter liberdade de espírito e nós não aguentamos mais sistema religioso no nosso meio. Existe um sistema religioso corrupto no nosso meio, que eu já combato e denuncio há mais de 4 anos. Paulo fazia isso. Paulo chamou o irmão Pedro de hipócrita. Paulo combateu o sistema religioso, as pessoas idolatrando a deusa Diana. E Paulo foi lá, combateu e denunciou. Você precisa entender que combater e denunciar faz parte do evangelho da graça. Se você
faz parte aí dessa religião chamada graça, você é filha da livre, mas você ainda não entendeu a graça na sua plenitude. Quando você compreender, você não vai participar disso, tá certo? Você vai reinar em vida, ok? Então peço que você se inscreva no canal, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu divulgar, mostrar uma mensagem, botar no canal, o YouTube avisa você. Já dê um like, dê um joinha, dá um like, dá um joinha, deixa aqui seu comentário e principalmente compartilha essa mensagem no grupo de WhatsApp, de Facebook. Um prega, você compartilha e Deus abre o entendimento aos filhos da livre que estão na escravidão, nossos amados irmãos evangélicos que precisam ouvir uma mensagem da graça de Deus. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.